Qual você acha que é a grande tendência na publicidade nos próximos 5 anos? Eu acho que, do ponto de vista de produção, é no-brainer, o uso da inteligência artificial. Como que você vê o futuro do mercado de shoppings no Brasil? Porque me parece que é diferente do que está acontecendo fora do Brasil. O shopping center no Brasil, ele há muitos anos, isso não é só Iguatemi, tá? É o perfil. Ele vai muito além da compra. Olá, seja muito bem-vindo ao Talk Invest News, o podcast do Invest News sobre negócios. Eu sou o Doni Denútil e olha só quem é o nosso entrevistado de hoje. Leopoldo Gereissati, herdeiro de um dos maiores grupos empresariais do Brasil, decidiu trilhar um caminho diferente. Em vez de seguir os negócios da família, escolheu abrir terreno na publicidade. Após passar pela editora Abril e pela Brasil Foods, fundou em 2013 a All7 Comunicação, agência com modelo in-house, da qual também é CEO. Hoje, a All7 emprega mais de 200 pessoas e atende gigantes como Nestlé, Ambev e Unilever. Léo, prazer ter você aqui, cara. Obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, prazer é todo meu. Muito feliz de estar com vocês aqui e de a gente poder conversar um pouquinho com o teu público, com a tua audiência. Valeu, cara. E também temos aqui o professor no Brasil e nos Estados Unidos, sócio da Decoupling, consultor de algumas das maiores multinacionais e também coordenador de pós-graduação, Leandro Guissoni. Fantástico, Doni. Obrigado pelo convite para estar em mais uma edição. E, Léo, prazer te conhecer pessoalmente. Já ouvi bastante sobre o seu trabalho, sobre o trabalho também da All7. Eu que estudo bastante esse setor de comunicação já há tempos no Brasil. E vai ser um prazer conversar direto da fonte. É isso aí. Que honra. Léo, muitos assuntos a tratar aqui hoje, mas eu queria começar com uma curiosidade. Por que você não quis seguir os passos do seu pai no Grupo Iguatemi e como a família reagiu a essa decisão? Não, muito legal. Essa é uma pergunta que eu acho que muita gente tem curiosidade, né? Talvez a resposta seja mais simples até do que vocês imaginam, né? Eu tenho 3 irmãos mais velhos, né? Diferença de 15 anos de idade. Então, basicamente, quando eu estava ali me formando e iniciando ali minha carreira, a Iguatemi estava passando por um momento muito interessante, que era o IPO, né? E quando você abre capital, a primeira mensagem que eu acho que a gente quer passar para o mercado é de organização, né? De que a família é uma família que está se profissionalizando a cada vez mais, né? Então, acho que tinha isso naquele momento, né? No interesse, né? No sentido institucional de dizer, olha, a gente é uma família empresária sim, mas cada um aqui tem um papel muito bem definido. Então, minha irmã mais velha, né, desde sempre trabalhando no grupo, meus irmãos mais velhos, né? Um na holding, outro tocando a própria Iguatemi, muitos anos, né? Então, para mim, quando eu olhei, né, eu já estava me formando e tal, eu vi uma carreira executiva, né, que tinha muito potencial lá dentro também, claro. Ao mesmo tempo, eu falei, putz, tem 3 irmãos que já estão nessa trilha, né? Em uma conversa com meu pai, que é empreendedor, né, por natureza, e eu acho que o que mais sempre me interessou foi esse lado empreendedor dele. Ele falou, filho, por que não arriscar? Né? E eu falei, putz, então acho que eu vou tentar, né? Mas eu me senti um pouco sem base para tentar alguma coisa ali me formando. Então eu decidi trabalhar em empresas familiares grandes, né? Então por isso a editora Abril, na época Sadia também. Isso me deu uma aula assim de como é que funciona uma família dentro de uma empresa grande, que não a nossa, né? E você aprende muito o que fazer e o que não fazer também. E acho que, de alguma forma, a All7 foi dando certo, né? A minha agência depois. Eu fiquei 5 anos, então, como CLT, vamos dizer assim, né? Um ano de estágio na editora Abril, depois eu passei como trainee na Sadia. Acho que foi uma experiência incrível, assim. Acho que eu aprendi muito sobre a indústria. É uma das indústrias mais complexas, né? Que tem a cadeia toda vertical, né? Da genética, da matriz, até isso chegar numa caixinha de nuggets, né, na nossa casa, né? Tem uma cadeia maravilhosa, assim, cheia de coisa para você aprender. Então, acho que aí eu fui me apaixonando um pouco por indústria, né, de alimentos e bebidas. Minha profissão depois, quando eu resolvi empreender, basicamente a All7 ela começou fazendo pequenos jobs para grandes empresas, porque eu saí como gerente júnior e você só pega pepino, né? Até essa fase da carreira, né? Então eu falei, nossa, isso aqui tá de alguma forma mal atendido pelo mercado e a gente fazia bons cheques, né? Para contratar, né, fornecedores. Eu falei, olha, tem dinheiro aqui também, então quem sabe pode ser um bom caminho, né? Mas assim, acho que voltando mais à questão da família, eu acho que toda família empresária de alguma forma tem os seus desafios. A nossa ainda é uma segunda geração, né, que eu tô. Então eu diria que ainda é mais simples essa relação, muito próxima, mais organizada, e a gente tem uma clareza boa hoje que o meu papel ele é mais interessante para o grupo exatamente porque eu não tô lá, né? Então você acaba liderando pelo exemplo para que as futuras gerações já tenham sobrinhos grandes, tem agora meus filhinhos também menores,
mas que eles também têm essa opção de não estar no grupo e, se sim, tem um exemplo dentro de casa, dentro da família, para saber mais ou menos como fazer, o que não fazer também. A gente aprende muito errando, né? Legal. E parabéns pela sua ousadia de empreender. E eu quero entender um pouco mais, em linha com o que o Doni também perguntou, qual foi o papel da sua família e também dos trabalhos que você teve, BRF, Grupo Abril, para você se inspirar ou para você tentar usar no setor de comunicação, atuar nesse setor que é super desafiador, ele é extremamente concentrado em grandes grupos, né? Se a gente pegar 2013, que é quando vocês fundaram a All7, muito concentrado, ainda mídias digitais começando, então você tinha um ambiente que 80%, quase 80% da verba de comunicação ia para TV, né? Você tinha jornal despencando, você tinha outras mídias despencando e o digital começando a aparecer. Então, qual foi o grande insight que você teve? Falar, eu vou empreender no setor de comunicação. Foi porque tinha alguma adjacência com a sua família? Foi por oportunidades que você viu no mercado? O que te despertou para esse setor? Legal. Acho que primeiro, eu me formei na SPM, né? Que eu fiz administração e marketing. Acho que eu descobri esse negócio de comunicação na faculdade mesmo, né? Do ponto de vista mais prático, assim, puxa, seu mercado interessante, eu tinha certa facilidade ali com o tema. Na época, a faculdade era quase que uma indústria de colocação de pessoas em marketing, né? Então, hoje eu vejo a maior parte dos meus clientes, de alguma forma, são formados ou passaram pela SPM, numa pós ou na graduação. Então, acabou que veio, acho que muito pela minha formação acadêmica mesmo, né? Agora, do outro lado, como excelência, acho que eu diria assim, acho que tem uma curiosidade assim, né? O grupo todo, né? A família, a gente busca sempre a excelência, né? Seja lá o que a gente está fazendo, a gente quer fazer isso de uma forma assim minuciosa, no detalhe, e a gente tem uma enorme admiração pela Disney, né? Isso desde pequeno, uma coisa do nosso pai, né? Que assim não só se divertia absurdamente lá com a gente, mas também assim via aquilo como um negócio diferente, assim, a sensação que o cliente tinha lá dentro era diferente. Então, um baita case, né? É um super case, assim, né? E aí na faculdade também, né, eu tive uma oportunidade de ir para a Disney, né? E tinha lá a Disney College, né? Que é a Universidade Disney, que na verdade é de formação corporativa, né? É para formar o funcionário da Disney desde o início, vamos dizer assim, né? Então, eu fui pipoqueiro e sorveteiro, né? E vendia hot dog nos parques, assim. E eu acho que esse contato com o chão de fábrica, né? Vamos dizer assim, né? Tanto na Disney, né, ali como, né, você está vendendo sorvete, você está vendendo pipoca, o empreendedorismo está em você, né? Então, assim, né, trazendo um pouco para minha rotina, eu estava ali na época, chamava Downtown Disney, né? Hoje mudou, tem outro nome ali, onde tem ali Disney Springs. Disney Springs, né? Uhum. E ali, por exemplo, eu vendia numa barraquinha fixa e tal, e aí tinha um gerente na época, ele falou assim, pô, Léo, queria te levar para o Circo do Soleil, porque a gente vende bastante pipoca lá também toda noite. E acho que você tem mais perfil para lá e tal. Eu falei, tá bom. E aí, só que tem muita gente brasileira que trabalha, né? No parque também, né? Os estudantes e tal. Mas tem um pessoal americano que trabalha lá com um emprego fixo mesmo, né? E é curioso, porque assim, quando chega uma pessoa nova e ali é um território de alguém, né? Então tinha umas senhoras que já faziam as pipocas, já lavavam a máquina, elas não deixavam fazer nada. Então eu falava, mas deixa eu fazer alguma coisa, né? Eu tô parado aqui. Ela, não, então tampa o balde da pipoca. Eu falei, putz. Né? E eu fiz isso alguns dias, assim, né? Tipo, mas assim, vazio, né? E aí eu cheguei no manager e eu falei, olha, você não tem uma bandejinha aí, não? Que eu possa colocar uns refrigerantes aqui, aí eu vou lá na plateia e dou uma volta por lá e a gente vende um pouco mais, aumenta o ticket aqui da... Pô, vamos fazer isso e tal, acho que, sei lá... Então, e aí, assim, 2, 3 dias vendendo refrigerante na bandejinha, eu comecei a entender que os caras adoravam a Coca Light. O negócio do americano na época era a Coca Light. Eles, Coca, tem Coca Light? Não tem? Então eu comecei a esconder as Coca Lights no fundo da bandeja e vendia primeiro todos os outros que estavam na frente, né? Sprite, sei lá o quê. Porque o cara via aquilo lá, não via a Coca Light, mas queria beber alguma coisa, então eu empurrava o item. Não tão desejado, mas girava. E no final, cara, faltava 1 minuto. Coca Light, eu falava aí, puta, não sei o que, tá. Então você saia vendendo, zerando a bandejinha assim, né? Às vezes eu ficava preso pra dentro do próprio espetáculo, então assim, eu vi 50 vezes o Circo du Soleil, assim, não enjoa, né? Então assim, acho que tá um pouco em você essa questão empreendedora, né? E então quando eu caí aqui de volta, né, em Editora Abril, acho que foi uma baita escola eu trabalhava em assinaturas de revista, né? Você estava falando da transformação digital. E eu era responsável, não, eu era estagiário da área, né? Mas a gente era responsável pelo PIC, que era aquele papelzinho que infernizava a vida de quem abria, vocês devem lembrar. Né? E assim, era um negócio muito interessante, porque falando do ponto de vista de marketing, né? Meu gestor na época, Osmar Lara,
ele falava o seguinte, cara, você mexe no Excel? Eu falava assim, mas não é marketing, tipo assim, Excel. Tipo, cara, é o seguinte, você vai passar o dia inteiro no Excel aqui, é número. Marketing mudou. Naquela época ele já tinha essa visão. E a gente acha que tinha, assim, 7 milhões de pagininhas impressas por mês, né, em todas essas revistas da Editora Abril da época. E o percentual de conversão era assim, 1%, 0,5%. Só que você põe 0,5% de 7 milhões a receita de novas assinaturas, justificava fazer esse negócio e continuar fazendo o tal do pique, né? Então a mesma coisa. Então lá, por exemplo, chegou na Copa do Mundo, a área tinha na época muita mulher, e tinha eu e ele de homem na área, o resto todas mulheres, mas que não se interessavam muito pelo tema Copa do Mundo. E naquela época, menos ainda talvez, hoje é uma coisa mais difundida, né? Futebol feminino crescendo. Mas naquela época não. E aí ele veio com uma ideia super legal na cabeça dele de tipo, pô, vamos fazer um pique diferente, né? Brasil, Copa, vamos inventar uma promoção. E tipo, cara, ninguém animou. E eu, estagiário, assim, falei, vamos, mano. Tipo assim. Aí ninguém animou, ele falou, então eu vou te dar esse projeto, né? Então, acho que dá pra você empreender dentro da corporação também, né? Porque aí eu falei assim, cara, eu sou estagiário, na teoria eu nem sei o que eu tô fazendo aqui direito, só Excel, né? Mas assim, pera, então, vamos lá, vamos comprar uma camisa do Brasil de torcida. Então, ele me deu liberdade, né, na gestão, e eu consegui, mesmo como estagiário, fazer uma coisa diferente. E aí, foi a primeira vez que eu realizei algo no mundo corporativo, porque a gente teve a ideia juntos de fazer uma faca especial em formato de camisa do Brasil, né? Essas camisas, cara, porque é muita unidade que espalha, tava espalhado em tudo que era escola pública, cheia de bandeirinha pendurada, formato da camisa. As nossas escolas infantis, os nossos amigos, irmãos com a escola. Então eu comecei, as camisas que a gente ganhava de torcida, né, quem assinava, a gente começava a ver nos estádios, nos jogos, né? E eu falei assim, cara, que interessante, isso aí saiu lá daquela conversa. Então aí eu me apaixonei por empresas grandes. Porque eu falei assim, putz, se você tem uma ideia, mas essa ideia não tem poder de impacto, ela morre. E às vezes você acha que a ideia era ruim, mas na verdade não, ela só não tinha impacto, distribuição, poder de mídia, né? Agora, se você está numa indústria maior e você tem uma ideia boa e essa ideia é comprada, você transforma a agenda pública, né? Todo mundo conversa sobre aquilo, né? Hoje em dia já os memes ou campanhas que explodem e viralizam, né? Mas é a mesma lógica, muitas vezes ela sai das grandes marcas, né? Então foi um pouco da minha trajetória, assim, assim, acho que empreendedorismo sempre teve aqui, comunicação mais puxado pela minha faculdade, mas, e assim, né, eu acho que também tem um lance legal que é, muita gente quando empreende num negócio anexo à família. Tipo assim, a sua família tem um shopping, então por que você não faz, sei lá, o lava-jato do shopping? Não. Tipo assim, putz, eu vou querer fazer um negócio completamente diferente, porque se der certo, então a família passa a ter no futuro uma nova fonte de receita, de resultado, é outro business, side business, né, mas que ajuda a complementar de alguma forma, minúscula, né, dentro do grupo inteiro. Mas eu acho que, de novo, é uma liberdade e um setor novo, né? Um setor diferente. Então, mais ou menos isso. Assim, eu sei se eu dei muita volta. Não, foi ótimo. Eu só lembrei aqui, só um parênteses. O que você falou é verdade. Muitas vezes, na família, você busca negócios adjacentes ou você... Por quê? Porque daí você tem uma margem de erro. E se der tudo errado no negócio, ou você vende para o seu pai o negócio... Você volta lá. E depois para o planeta, que é o que acontece em muitos braços de ventures, né? Dentro de empresas para colocar dinheiro para investir para a próxima geração. Aí vira um vale tudo. Vira. Meio confuso. Mas aí, de novo, né? Cada família tem um jeito. Mas, por exemplo, ao 7, hoje a gente atende a Iguatemi, né? Como conta, né? E a gente tem essa conta há, acho que 4 anos, né? Mais ou menos 4 anos. Ou seja, eu levei 7 anos atendendo Unilever, Nestlé, Ambev, né? Nivea, marcas grandes do mercado, para a porta de casa abrir. E quando eu abri a empresa como empreendedora, você tem uma falsa sensação, graças a Deus e a boa gestão que a gente tem lá dentro, tá? A governança, total mérito dos profissionais que estão na empresa e dos meus irmãos, tá? Isso aqui é um negócio sério, né? Isso aqui é um business, tipo assim. Então, isso aqui só vai fazer sentido uma aproximação se for bom para o negócio, né? Primeiro, bom para o negócio. E acho que isso é uma filosofia do meu pai, fundador, tipo, né? De que às vezes você vê assim, putz, olha, sei lá, detalhes mesmo assim, né? Pacote de benefícios que a família que trabalha lá tem. Cara, é igual e ponto. Putz, mas não dá para dar um upgradezinho aqui? Não dá. Tipo assim, isso aqui é assim desse jeito, tipo assim. Então, acho que para todos, né, que trabalham ou não, né, com o grupo, que é o meu caso hoje, né, eu presto serviço para o grupo, né, mas tem uma autonomia, tipo assim, tem uma decisão do tipo, se não estiver funcionando, acabou, tipo, pode mandar embora, tá tudo certo, né. E lógico que a gente trabalha também, né, assim, eu brinco, mas é sério, né, como é a nossa família e você também não quer frustrar,
cara, você faz tudo que você puder para entregar um serviço excelente, né? Claro. Que tem um lado profissional que você quer entregar, mas tem um lado pessoal também que você quer dizer para teus irmãos, olha, eu também tô indo bem, né? Tipo assim, eu também tô dando certo aqui, né? E isso é bom para eles e bom para nós também, né? E como é que funciona? Outra curiosidade, porque nossa história é muito diferente. Adoraria também estar em um grande grupo assim, mas não foi o caso. Como é que funciona o planejamento sucessório de uma família com um grande grupo? Cara, Quanto de Succession da série tem de verdade ou mentira? Tem, não sei, preparações, consultorias, cursos? Você fez coisa para falar, no futuro, seja quando for, você eventualmente pode assumir parte do grupo? de novo, assim, né? Nossa família ela ainda é pequena, né? Então, eu acho que a gente está começando esse desafio e de uma forma muito organizada e tranquila, assim. Mas, assim, o que eu acho que é legal, assim, já tem mensagens muito boas e próximas, assim. O meu pai é o dono. Então, assim, ele tem uma frase que é maravilhosa, que é assim, se eu quiser pintar a parede de vermelho, eu pinto. Isso é uma mensagem para nós dizendo assim, cara, isso vai ser sempre meu. Pronto, né? Claro que, do ponto de vista prático, né, institucional, putz, tá todo mundo ali já trabalhando há muito tempo e tem sua autonomia e tem seu papel e é muito respeitado isso internamente também. Mas eu acho que não só em casa, acho que qualquer empresa familiar que tem um fundador forte, que tem uma presença forte histórica, né, vira e mexe, você vai ter uma decisão que faz ou não tanto sentido, que é, vamos dizer, mais próximo ao corporativo ou menos, mas acho que nada de diferente do que você tem aí no mercado, né? Depois, quando você olha para as próximas gerações, de novo, eu acho que cai na liderança pelo exemplo, assim. Então, assim, eu até numa conversa de pai para filho, meu pai fala, filho, eu acho que eu tive sorte, porque todos vocês, meus filhos, trabalham pra caceta. Talvez porque a minha irmã mais velha viu meu pai 5 da manhã acordando e voltando 8 da noite. Historicamente, quase que a infância toda dela... isso tava na cabeça dela e do meu irmão também mais velho, que assim, o negócio é trabalhar, entendeu? E o meu pai sempre valorizou o trabalho duro. Até tem uma conversa mais moderna do tipo, você não precisa trabalhar tão duro, sabe? Você pode ser... O universo manda abundância para você também, você não precisa sempre se lascar para poder, né, usufruir de alguma coisa. Mas a verdade é que em casa é muito respeitado quem trabalha sério. E a verdade é que quanto a gente mais trabalha, mais a gente, assim... se beneficia de alguma forma disso, né? Porque o mercado mesmo devolve quando a gente é competente. Meus irmãos são muito bem formados. Eu acho que é uma exceção mesmo. Assim, no sentido prático, assim, todos têm uma formação de gestão e administração forte. MBA, tem um irmão mais velho meu que fez, que é quem cuida da holding das finanças do grupo. Isso já fica de legado para os mais jovens. Então, meus sobrinhos estão fazendo agora também, a mais velha, né, tá prestando de meta, aquelas coisas para poder fazer também um MBA lá fora. Então, acho que você buscar a boa governança, né? Então, assim, se você quer ser executivo do grupo, é um caminho aberto para a família, mas que cada vez mais vão ter regras para garantir que quem for representar, né, a família dentro do grupo faça sentido para o negócio e não atrapalhe, né? Acho que esse lance do succession e, enfim, essa confusão, eu acho que realmente ela existe, né? Mas também passa muito pela conscientização e educação da família desde cedo. Quando você tem bastante coisa... né? Pelo menos na nossa família a gente diz que você tem bastante responsabilidade. Então, tua responsabilidade é do tamanho da tua herança, vamos dizer assim, né? Então, se você tem essa consciência, você nasceu no Brasil, né? No nosso caso, somos todos nascidos aqui, estudamos aqui, né? Agora, nossos sobrinhos, um ou outro estuda lá fora, mas com a intenção de voltar, né? Até acho que pelo grupo também, né? Tá aqui. A gente sente uma grande responsabilidade como brasileiro, né? A gente é gerador de emprego, a gente tem essa capacidade, a gente foi preparado para isso. Uns geram mais empregos, outros menos, mas assim, em geral você está, né, numa responsabilidade desde menor aprendiz, né, pessoas que estão no dia a dia do shopping, na operação, pessoas que estão no corporativo em high level, né, então é uma responsabilidade enorme de um grupo enorme, como qualquer, acho que grande enterprise, né? Mas a gente como filho acho que tem essa clareza, responsabilidade, a gente tem uma família política também, né, há muito tempo, meu avô, meu tio. Então, a gente também tem esse senso de responsabilidade com o país, esse senso de responsabilidade com o cidadão. E na All7, como é que isso reflete, né? A gente tem um cuidado muito legal à medida que as pessoas vão se desenvolvendo, tecnicamente falando, a gente também vai entregando para elas um caminho para melhorar como cidadão. Porque isso não é verdade que está na casa de todo mundo, na criação de todo mundo, né? Então, a gente se sente nessa responsabilidade, não de falar para ele o que é certo e errado, mas de mostrar para ele um caminho que dá para abrir a cabeça, que você pode crescer puxando a comunidade local, você pode crescer cuidando do meio ambiente. Você tem que aprender a fazer uma boa gestão de conflito,
Porque você vai ter isso não só na All7 quando você está aqui, mas em casa você vai dar pau. Na família você tem que aprender. Budget é importante você aprender. Mas eu sou designer. Não, mas você tem que aprender um pouquinho de finanças, porque você vai ter que organizar suas finanças em casa. Sabe, pai rico, pai pobre? Tipo assim, você tem que saber o básico, mas fazer isso direitinho. Senão a gente que é prestador de serviço, né, ganha salário. Então você fala assim, putz, se eu não separar um pouquinho desse salário para, né, reservar, investir com o tempo, pôr esse dinheiro para trabalhar para mim, as pessoas vão chegar com 50, 60 anos de idade ainda dependendo daquela renda mensal para poder fazer a vida fixa ali, né? Então, a gente tem essa consciência, acho que na All7 de... Né, desde o momento que a gente faz a inclusão das pessoas no mercado de trabalho em comunicação, de ir cuidando para que elas se desenvolvam e se tornem melhores cidadãos. E quando vai embora da All7, que é normal, né, passa um ciclo na empresa, acho que ninguém precisa ficar lá para sempre, né? Puxa, você leva isso de bom para algum lugar, essa sementinha está plantada, né? A gente estava falando da semente, você planta ela no início, né? Você coloca essas coisas desde o início da carreira da pessoa e depois ela sai formando pessoas no mercado de comunicação, que essa é uma das missões, né, propósitos que a gente tem, que é de transformar o mercado. É um mercado que historicamente é judiado, né? Assim, viração de noite, né? Muito assédio de tudo que é jeito, né? Uma coisa meio Mad Men que ainda está aí, né? E a gente vem meio que na contramão, tentando, né? Resultado em primeiro lugar é business, mas, cara, tem outro jeito de fazer negócio. Vamos entender como é que é. Tipo, ele custa mais, sabe? Tipo, ele é mais pesado, a máquina é mais pesada. A gente, como empreendedor, sempre tá por último na linha, né? Tem que passar tudo para sobrar dividendo. Então, e quando sobra, você fala, vai reinvestir quanto, né? Se você quer crescer, né? Então, eu tenho bastante conhecido que tem agência há 10, 15 anos, mas que não muda de tamanho. E aí eu falo, na minha visão empreendedora mais simples, eu falo, não muda porque o cara seca o caixa. Né? E vai ter uma vida muito boa, sem nenhum julgamento, né? Cada um faz um jeito. A gente não seca o caixa, a gente protege, né? A gente só saca 1/3 do que deu da empresa inteira no ano inteiro. O resto, 60% cai para dentro. Então, você fala, todo ano tem mais investimento, mais desenvolvimento. E a gente foi aprimorando essa gestão de in-houses, que começou com criação de peças táticas, né? O digital ajudou muito a gente. Então, banner em escala, animado, estático. Vocês pegaram o começo do digital, né? A gente pegou o começo. O começo na indústria, né? Então, isso foi muito legal. A gente pegou os primeiros e-commerces no Brasil e essa primeira dinâmica de trabalho ágil necessário que as agências na época não tinham ainda tradicionais o modelo para atender, né? Aquele modelo linear, vai para o super diretor de arte para aprovar um banner que vai morrer em uma semana, tipo assim, né? E o custo, né, de toda essa estrutura. Então, a gente meio que hackeou isso na época. Isso foi lá por 2016, mais ou menos. E aí emplacou. E aí a gente foi descobrindo muito com o dia a dia do cliente que mais que esse cliente precisava, que a gente tinha que resolver. Agora é vídeo, porque a rede social cresceu muito. Tá, então precisa de um roteirista, né? E roteirista é o quê? Redator? Então tá. Então vamos treinar o redator com a cabeça de digital para fazer um roteiro que faça sentido para filminho que vai morrer em 15 segundos, né? Que era a rede social da época, né? E aí a gente vai indo. E o 3D? Putz, não sabemos, não tem, não. Então vamos desenvolver. Aí um moleque começa a fazer o 3D direito, começa a mapear, né? Modelar os produtos. Então a gente vai descobrindo quais são as necessidades da indústria, vai gerando produtos novos dentro do próprio squad, né? Dentro da própria equipe. E isso vai fazendo cada vez mais sentido para a indústria, né? Na pandemia, acho que foi um boom, né? Assim, para quem estava no digital posicionado como a gente, foi o ano de maluquice de crescimento, assim. Acho que a gente mais do que triplicou de tamanho. E depois ficou o legado, porque a gente não parou de crescer, né? A All7, fora esse ano que foi muito louco, assim, a All7 cresce 20%, 30% ao ano, histórico. Né? Ano bom, ano ruim, a gente cresceu 20%, 30% ao ano. Então, tem acho que um númerozinho mágico para quem é de finanças, né? 17%, que acho que a cada 4 anos, com 17% de crescimento, você dobra. E eu acho que como eu venho de shopping center, na família, às vezes você coloca um shopping numa cidade que precisa de 10 anos para a cidade chegar perto do shopping, porque senão o shopping tem um terreno caro, já não vale a pena o investimento, né? Então, 10 anos esperando uma cidade chegar, eu tenho uma certa tranquilidade de falar, olha, a agência ela cresce nesse ritmo, mas ela cresce com uma certa solidez. Se acontece da gente perder uma conta, que não é o que a gente quer, mas acontece com tamanho, não é um fim do mundo, né? Quer dizer, a carteira já está mais descentralizada, ou seja, uma operação mais sólida, a pessoa que vai trabalhar lá tem mais segurança. Você consegue transitar, né, o profissional entre, não aguento mais fazer bebida na Ambev. Tá bom, ó, que legal, tem aqui, né, cafés, já trabalhou com cafés, te interessa? Não, pets, o que você quer trabalhar? Tipo assim, hoje tem uma gama de setores na All7, assim, super legal, né, farma, veterinário, tipo assim, uma coisa mais B2B, né, enfim, então, a gente acha que hoje tem uma oferta dentro de casa muito legal para quem vai fazer carreira,
Né? E antigamente não tinha nada. Quando você começa a urgência, né, que a gente fala, né? A urgência você você, cobra escanteio, cabeceia, né? Depois você tem que entender como delegando, né? E, enfim, um pouco da nossa jornada. E dentro da comunicação, eu posso fazer uma provocação aqui? Então, Léo, fazer uma provocação que é o seguinte. Se me perguntassem, e às vezes me perguntam, que indústria que você não entraria hoje? A minha resposta acaba sendo o setor da comunicação. E eu queria te ouvir porque você já está há um bom tempo, está crescendo, porque o setor da comunicação, você tem vários fenômenos acontecendo. Fragmentação da atenção das pessoas e com isso cada elo, cada empresa, ela acaba capturando menos valor disso, porque fica extremamente fragmentado. Você tem algo acontecendo que é a inteligência artificial e tem um Chief Marketing Officer de uma grande empresa que eu orientei ele no mestrado e no doutorado na FGV, um doutorado profissional que a gente tem, e ele me manda o WhatsApp. Ele me mandava o WhatsApp assim, a cada mês, falando, Leandro, eu vou conseguir cortar tantos milhões da minha agência agora porque eu consegui aqui um pacote da Adobe Firefly que vai fazer um monte de coisa, de peça, isso e aquilo. Então eu estou vendo assim, muita gente da indústria tentando achar caminhos para reduzir o orçamento. Você tem a fragmentação da atenção. E o terceiro e último fenômeno que eu acabo vendo é você olhar o ambiente como mudou, pensando em quem está competindo e sugando esse dinheiro, né? Então se você vê a Amazon com mais de 42 bilhões de dólares sugando dinheiro dos anunciantes porque ela captura atenção e vende retail media. Perfeito. TikTok, 18 bilhões de dólares e crescendo e tentando entrar no e-commerce que daí vai puxar propaganda também. Então assim, é um ambiente que me parece muito complexo. Me explica qual que é o ingrediente secreto por trás do crescimento nesse setor de comunicação. Legal. Outro do que já está nele há muito tempo, né? Não, boa. A provocação é boa. Assim, se fosse para simplificar e fora do setor de comunicação em carros, né? Tem um primo meu que vende carro lá no Sul e ganha dinheiro fazendo isso. E ganha, assim, a loja dele cresce pra caramba. É uma loja focada em carros premium. Né? Lá em Balneário Camboriú, chama Boca Mafra, o neto. Né? Ele é segunda geração também. Meu pai fundou e ele que toca, né? E a gente conversa muito, empreendedor para empreendedor, né? E ele me fala o seguinte, Léo, eu sei vender carro e eu ganho dinheiro com isso porque eu entendo. Ou seja, eu enxergo onde os outros não enxergam. Se você for vender o mesmo carro que eu, pelo mesmo preço que eu vou ganhar mais dinheiro do que você vendendo o carro. Né? E eu falo, concordo, se eu fizer uma publicidade aqui, eu vou acabar entendendo e ganhando mais dinheiro do que você, porque no fundo, para qualquer negócio, aí voltando para a comunicação, você tem que entender bastante, eu acho, do setor, para poder empreender nele, né? Para poder investir. Né? E na verdade, você vai empreendendo e vai aprendendo, né? Uma coisa que vai acontecendo simultânea. Acho que a primeira coisa que você trouxe, assim, né? E eu escutei, acho que do Marcelo Serpa, que é um craque aí, né? Acho que ganhou todos os prêmios da publicidade tradicional antiga, assim. E é um cara que no mercado se retirou, assim, do ponto de vista prático, assim, talvez na hora certa, né? Você pode olhar do ponto de vista de valuation, que na teoria o cara saiu num valuation high antes dessas agências perderem valor. Mas eu acho que numa entrevista dele mesmo, eu aprendi um negócio muito legal. Ele diz o seguinte, assim, ele fala, eu tenho clareza total de para onde esse mercado estava indo e eu achei completamente sem graça. Né? Eu tinha uma relevância na publicidade tradicional, então a minha ideia, né, a minha sacada criativa, ela transformava a receita de venda da indústria. Porque era isso, né? Antigamente tem algumas marcas que tem na nossa cabeça mais da nossa geração, que, cara, hoje em dia é difícil você ver uma marca nova ocupando esse espaço tão grande, assim, com uma clareza tão simples. É uma mensagem, tipo, específica que, né, que trava na nossa cabeça. Tem umas 5, 10 marcas assim que ficaram dessa época com certeza para nós. Mas como empreendedor, eu falei, olha que cara esperto, cara, que legal. Porque o cara fez uma trajetória super criativa, onde ele era muito bom e via valor naquilo. E quando ele viu que o mercado e o contexto mudou para ele, ele falou, valeu, galera, fui. Né? E exatamente eu aqui do outro lado, né, não, de forma alguma me comparando a competência desse cara que é incrível, mas assim, eu só vim para esse mercado por isso. Porque ele fragmentou e eu, na minha potência, ela estava muito mais em governança, gestão e administração do que a criação intrínseca em si, né? Então eu falei, pô, aqui para mim tem uma oportunidade, porque esses caras muito grandes não se interessam, não entendem, não querem, né? A maioria deles também não quer, entende e não quer. E eu falei, então tem um mar aberto aqui para uma nova geração da publicidade no Brasil. Então, acho que respondendo a primeira âncora você precisa ver se você tem a ver com o contexto, porque ele muda. Então, eu também tenho a consciência que há 10 anos eu estou fazendo sentido para esse contexto, mas eu acompanho ele todo dia. E se o contexto mudar para mim nos próximos 10, vai ser a hora de eu falar tchau também, né? Acho que você tem que estar sempre atento a isso, né?
A segunda questão que você trouxe, e aí volta um pouco de responsabilidade do Brasil, que é assim, cara, quanto mais tecnologia, menos pessoas, quanto menos pessoas, menos custo, né? Tá todo mundo indo nessa onda, né? Eu já tenho uma visão um pouco ao contrário. Eu penso assim, cara, já tem sites para você fazer seu site sozinho há muito tempo. Por que a indústria não faz sozinha? Porque ela precisa de serviço. Então, se você é uma agência que faz sites, né, e faz uma boa prestação de serviço e entrega aquele site para ela continua te contratando e continua te pagando o valor que ela reconhece para você aprender e saber trabalhar com ela, né? Uhum. Mas assim, tá aí, há mais de 10 anos tem, né, sites para você fazer sozinho o teu próprio site, design, etc, etc, etc. Então eu acho que serviço vai ser sempre necessário pelo modelo da indústria, que tem pouca gente no marketing e precisa fazer muita coisa, né? Pouca gente muito competente, com muito potencial em ascensão, mas as agências acabam prestando muito serviço para poder dar conta de todas essas coisas que o plano de marketing puxa, né? E eu tenho uma visão de que a tecnologia ela empodera o ser humano, e não é ou, é e, né? Então você pega o mesmo designer, falo pela All7, tá? Uhum. Você pega o mesmo designer júnior que trabalhava com a gente há 10 anos atrás, começava a carreira, ele levava 2 anos para chegar num perfil técnico que hoje ele leva 2 meses. Uhum. Exatamente pela funcionalidade das novas plataformas. Se você estica a linha do tempo, Mad Men, o cara tinha que imprimir lá na agência, né? Tinha uma prensa, né? Não tinha Photoshop. Então quando a Adobe chegou lá com o Photoshop, revolucionou, né? E é no-brainer, assim, hoje ninguém mais faz aquilo na teoria, né? Uhum. Não precisa, se fizer é um craft, né? O cara quer fazer e tal. Hobby. É um hobby, sei lá, né? Um valor agregado, mas assim... Então na prática o AI chegou, não vai embora, tá cada vez mais rápido, tá cada vez melhor. Mas quem que vai pôr o prompt? Alguém tem que pôr o prompt. Ah, não, mas então você programa o prompt, que o prompt põe o prompt sozinho, né? Quer dizer, o AI do AI, né? Que já tá rolando. Não, mas quem vai fazer o código, então, né? Então, eu acho que sempre tem alguma coisa de potência, né? Nesse lugar. E, de verdade, eu acho que tem um senso de utilidade do ser humano que as pessoas menosprezam e nem todo mundo... E tem gente que valoriza. Vou te dar um exemplo prático. Vamos supor, então, que a máquina substituiu aqui nós 3. E então tem 3 máquinas fazendo esse podcast aqui em algum tempo no futuro e que eu acho que plenamente capaz de acontecer. Sim. Qual a nossa utilidade como ser humano? Né? Assim, eu que era um cara apaixonado por comunicação, que eu sei já não tem mais valor nenhum. E aí? Né? Então acho que falando de shopping center, né? Pandemia, não, agora é só e-commerce, ninguém mais vai no shopping e tal. Cara, logo que os shoppings reabriram, ainda bem máscara, todo aquele negócio, fui almoçar com meu pai ali na praça central ali da Iguatemi, né, do Iguatemi Faria Lima, e ele tava emocionado, ele tava olhando pra trás, eu falei, o que você tá vendo aí que eu te conheço? Ele falou assim, dá uma olhada, filho. Aí eu olhei pra trás, tinham 2 moças bonitas assim, e bem vestidas, e meio que comemorando que elas tinham comprado ali uma bolsa, alguma coisa diferente, mas na verdade, o que meu pai tava enxergando? Ele tava falando, você tá vendo, filho, não é só sobre comprar uma bolsa, as mulheres elas querem ver a bolsa na amiga. Elas querem ver a bolsa na menina que está andando, para ela se representar nela. E essas moças estão aqui, elas devem estar paquerando aquela mesa ali, ó, dá uma olhada. Né? E tinha 2, 3 caras na outra mesa. Então, o ser humano vai muito além desse negócio de tecnologia. E a gente menospreza. Talvez com 80 anos, né? Meu pai está com 78. 80 ele vai me matar, né? 78. Mas assim, ó, você tem outra perspectiva de vida e você está muito mais antenado, né, nessa relação humana e tal. Então, como gestor na All7, eu falo, cara, que bom seria, né? Se toda essa produtividade pudesse ser mantida um emprego, ou seja, um jovem aprendendo a mexer em tudo isso, mas com geração de renda e futuro e utilidade, né? Eu acho que a cabeça tinha que ir mais por aí. E quando eu vejo a indústria, ESG, né, essa compra mais consciente da indústria por fornecedor, né, em todos os setores, né, essa responsabilidade social que as empresas têm. Cara, você acha mesmo que uma empresa que matar 2.000 empregos em comunicação ou em qualquer outro setor e vai ser hipervalorizada, hipercomemorada? Acho que como indústria, tá? Tô falando como big business. Acho que não. Acho que esse é um lugar das techs e tá tudo bem, né? Tipo assim, mas mesmo a tech, quando ela cresce muito, quantos funcionários a Uber emprega no mundo? Né? Também. Né? Então acho que é um trade-off, assim. Então, né, voltando assim, eu não vejo... Isso a gente fala muito no All7, tá? Eu não vejo a tecnologia como uma ameaça. Eu vejo o seguinte, se você não se mexer e não aprender a usar essa tecnologia a seu favor, você tá fora. E da perspectiva das grandes empresas, Nestlé, Unilever, bancos, você não acha que essas empresas vão usar a IA para substituir a verba, pelo menos no tamanho que é atualmente, das agências e da publicidade? Elas vão começar a criar peça internamente, roteirizar posts internamente? Então, essa pergunta, acho que é a pergunta do milhão, né? Tipo assim, sendo prático, eu acho que o mercado muda,
né? E você tem que tentar mudar junto com o mercado, né? Uma agência historicamente sempre foi geradora de valor para o negócio do cliente, desde a época do início, né? Desde o modelo tradicional até as mais modernas. Se você gera esse valor através de colocar pessoas dentro da operação, né? E se antigamente você precisava de 5 designers para fazer o mesmo volume de trabalho, e hoje você consegue fazer esse mesmo volume de trabalho com 3, você não tem que resistir a isso. Como agência, você tem que preparar esse designer para fazer outra coisa e não descartar ele no mercado. Quer dizer o seguinte, poxa, designer, eventualmente seu trabalho em design técnico era mais útil. Hoje tem um espaço para colocação de prompt que o mercado está carente. Vamos aprender a pôr prompt aqui? Vamos ver quem está fazendo isso bem no mercado e vamos preparar você para ser um designer com capacidade de fazer prompt? Porque quando a área de compras chegar para dizer eu quero trocar 5 por 3, isso é o que acontece, tá? Sim. Pressão por custo, né? Sem romantismo. Todo ano, pressão de inflação, preço, renegociação. Mas no final, a operação precisa gerar valor. E para ela gerar valor, tem que ter uma equipe qualificada e junta e preparada. E tem que ter cultura alinhada. Isso é uma coisa muito legal de você ter vários clientes. A cultura da Ambev é muito diferente da cultura da Nestlé. Né? Se pegar as duas figuras de CMO, você tem o CMO da Ambev dizendo o seguinte, ó, Alcete, vocês vão fazer 100 coisas, vocês podem errar uma. Eu não quero olhar 99, eu quero olhar as 99 pelo retrovisor. Ou seja, é um ônibus desgovernado que quem aprende a viver ali dentro, né, desse ônibus e dirigir esse ônibus, fica parceria de longo prazo. A Ambev valoriza muito parceiro de longo prazo. Né? Ao mesmo tempo tem um senso de utilidade prático, tipo, acabou, desliga a chave e troca. Né? Cultura. Então se você não colocar um all-setter, né, que tenha esse perfil lá dentro, ele vai ficar super mal. Porque ele não vai conseguir performar em um ambiente mais caótico, mais complexo e de puxada para crescimento a todo momento. Né? Quando você vai para a Nestlé, que é uma empresa centenária, que é uma empresa, né, multinacional e tem toda uma preocupação de compliance, governança, assim, não é que a Ambev não tenha, tá? As duas têm as mesmas obrigações, mas cultura. Então a Nestlé ela prefere, em geral, tomar uma decisão com muito mais cautela, passando por todas as alçadas. Qual que é a diferença? A diferença é que quando a Nestlé, falar um pouco de sustentabilidade, tá? E Cafés, que é uma unidade que eu já estou há 8 ou 9 anos com eles. Puxa, ESG, eu sou conselheiro do Sistema B, né? A Alcete foi uma das primeiras agências do Brasil, a primeira a ter a certificação B. Então eu gosto do tema sustentabilidade e eu estou lá sempre buzinando na cabeça dos meus clientes. Pô, Cafés, tem que fazer isso, vamos tentar. E tem diretor que compra mais a causa e tal. E a Raquel, que foi uma diretora que passou por lá junto comigo há muito tempo, ela comprou a causa, né? Então, de novo, né? Longe de minha pretensão de dizer fui eu que influenciei, mas um dos que influenciou, né? A Nestlé aí na direção, né, da sustentabilidade. Então, qual que é a diferença? É que quando a Nestlé resolve fazer, daí eu acho que é a maior área de reflorestamento da Mata Atlântica é da Nestlé, entendeu? Então, assim, por isso que eu gosto tanto desse mundo enterprise, porque eu sei navegar nesse negócio, ele é lento, sabe? A gente conseguiu automatizar processo na Alcete, cara, levamos 2 anos para implementar uma startup, faz em 2 sprints. Mas é isso, entendeu? Tipo assim, você tem que saber inovar dentro do naviozão, né? Que a gente fala, né? Então, acho que tem esse lance de cultura, né? Então, por isso que no final das contas, assim, o que é uma agência, cara? Né? Tem uma filosofia, eu faço filosofia há 9 anos. Tipo, um grupo de amigos que se reúne todo mês, filhos e pais, né? Tipo assim, então, e mães e tal, né? Muito legal. E a gente fala muito sobre diversos temas, mas tem um que eu adoro, que é uma filosofia de cartoon, que é o Big Panda e o Tiny Dragon, né? Que ele fala assim, ó, o que é importante? O que é mais importante, um pergunta para o outro, né? A jornada ou o destino? E o cara responde, a companhia. Eu falei, caceta, cara, a companhia quer dizer o seguinte, é com quem você vai passar essa porra toda do seu lado. Então, você tá trabalhando com quem? Com um líder que te inspira ou com um cara que você não tem, né, menor aspiração para se tornar? Você tá prestando serviço para quem? Tipo assim, né? Essa agência agrega o que aqui, né? Assim, eu tenho que aguentar esses caras, porque serviço é problema o dia inteiro, né? Então, assim, por que eu topo resolver os meus problemas com uma agência que tem esse perfil, essa cultura? Tem que bater com a cultura do cliente, né? E às vezes não bate, tá? E quando não bate, dá errado. Tipo assim, a melhor coisa que tem é falar, cara, não deu, né? Não deu, tá bom. Então, põe essa energia pra lá que vai ajudar, a gente põe a nossa energia pro outro lado também. Mas eu acho que, de novo, tá? É muito mais sobre o ser humano, acho que é mais complexo, sabe? Então, assim, claro, o acionista, ele vai querer o quê? A gente é o acionista também, muitas vezes, né? Lucro, menos, né? Corta custo, aumenta a receita. E quando você tá num ambiente mais competitivo, cara, o pós-pandemia só ficou quem realmente entende que isso é sustentável de longo prazo, né? Quem tava fazendo barulho espuma com SG já desistiu e tá de novo focado em lucro, resultado, não sei o que e tal.
Mas eu acho que a consciência, principalmente da geração mais nova, né? A disponibilidade de capital, né? Se você for olhar o mercado financeiro, cara, o que tem de dinheiro hoje para você levantar é muito diferente do que há 20 anos tinha. Sim. Então, assim, hoje eu acho que dinheiro não é o problema, né? E isso passa também pela nossa vida, né, prática, né? Você cada vez tem mais acesso pela tecnologia a coisas importantes para a nossa vida mais baratas, ou seja, na teoria, em alguns 10, 15, 20 anos, talvez a maior parte da população vai ter acesso a tudo isso que a gente já tem hoje pelo privilégio que a gente tem. Sim. E aí? Entendeu? Aí cai de novo num senso de utilidade, eu acho, né? Cai de novo num senso prático de ser humano, de tipo, nós estamos aqui fazendo o quê? Mesmo quem que tá comigo nessa jornada, né? Então não sei se eu desviei muito. Mas e a escala nisso tudo? Porque, por exemplo, a gente tem agências mesmo que focaram escalar e se adaptar menos, talvez para o perfil do cliente, toda essa diferenciação que vocês trazem na All7. Só que escalou. Assim, 1.000 pessoas para mais e aquele negócio sangue nos olhos, cliente pressionando pessoa júnior muitas vezes, que vira a noite trabalhando, muito assédio moral acontecendo. Nesse ambiente acontece. É muito difícil escalar qualquer serviço, uma agência muito mais. E me parece que o que vocês fazem com praticamente 200 pessoas e com esse nível de entendimento do cliente, que o Nestlé é diferente da Ambev, que é diferente da outra empresa que atende e tudo mais, e tentando entrar na cultura para esse conceito in-house acontecer, é muito difícil escalar. A escala, de uma certa maneira, é preocupante para a sustentabilidade de um negócio de comunicação hoje, dado a inteligência artificial e tudo que está acontecendo, pressão por custo, etc. Como que você vê a questão da escala? É interessante, porque eu acho que assim, a escola brasileira de negócios, assim, ela tem sido muito influenciada, acho que historicamente, até os últimos 20, 15, pela escola 3G, né, também, né? Uhum. De escala. Acho que assim, quem aprendeu a falar sobre escala e soube falar e escalou, né? Uhum. Acho que mais do que qualquer pessoa no mundo, foi o 3G, né? Sim. E depois eu acho que tem uma segunda geração já de executivos, e aí que eu acho que é legal, né? Eles também evoluem, né? Você escuta o discurso do Jorge Paulo hoje, ele sabe, né? Ele sabe exatamente, tem consciência exatamente do que ele tem que melhorar, né? Ele que, né, usou lá o termo disruptar, né? Tipo assim, isso agora todo mundo fala sobre disruptar. Mas, pô, um cara com 80 e poucos anos que entende que o negócio que ele levantou precisa se remodelar e que, portanto, a gestão da empresa dele precisa também precisa passar por esse perfil novo. Porque aí vai descendo, né? Vai descendo em escala o impacto, né? E aí fornecedores como a All7 começam a ganhar espaço dentro da Ambev. Né? Uhum. Nada é por acaso. Tipo assim, é uma construção muito coletiva, né? E a escala, eu vou falar que eu aprendi na dor, né? Eu acho que é importante você crescer até um determinado tamanho em um cliente. Porque é muito fácil numa enterprise, quando você chega num tamanho, dobrar aquilo. Uhum. Só que aí a dependência que você fica daquele único cliente te faz prestar um serviço que você não acredita mais. Porque você, em função de ter que sustentar a folha, você começa a tomar decisão que você não quer tomar, mas você também está amarrado. Então a gente tem lá um limite na nossa... interno, né? Uhum. De faturamento e tamanho de equipe que a gente entende que é saudável por enterprise. Né? E quando chega no teto, você faz o que? Abre para o teu concorrente entrar? Tipo, é complicado isso, né? É muito complicado, mas a gente tenta, né, do ponto de vista prático, mostrar para áreas, assim, uma coisa que a gente aprendeu na dor também. A área de compras está lá para controlar. Se você é um fornecedor que foge muito da diretriz da área de compras, você é um inferno na vida dos caras. Você não quer ser... Se você quer crescer sustentável, então operação quer você bem, área de compras quer você bem, área jurídica quer você bem. Como é que você concilia tudo isso, né? Então a gente tem crescido sempre muito alinhado com as áreas de compras. A gente vai mostrando para eles como a gente presta o serviço. E a escala quem dá é o compliance deles, porque a gente está pronto para escalar, né? Mas muitas vezes eles vão dizer, olha, esse perfil All7 aqui faz muito bem nessa conta, já nessa eu não quero. Às vezes o cara tem uma decisão interna, eu não quero porque eu não quero você grande aqui de novo, me incomodando, né? Então acho que a escala se dá assim, na prática, né? Pelo menos na All7, né? A gente vai fazendo cada vez mais para mais gente serviços de impacto, essas pessoas vão transitando de empresa para outra e vão levando a All7. Esse é o comercial da All7, a gente não tem uma área comercial. Quem acaba vendendo a gente são os próprios clientes que vão indo para outras unidades de negócio, outras empresas e vão levando a All7 junto com elas. Pô, Léo, mas isso não é uma escala agressiva a nível startup. Não é. Eu cresço 20%, 30% ao ano
que eu acho que já é muito bom. Tipo assim, mas não é 100%, 200%, né? Eu tenho amigos empreendedores de startup que crescem 20 no mês, né? Com toda aquela... Putz, eu fico às vezes, eu fico, caceta, eu tô indo devagar aqui. Mas é que é outro modelo, né? E essa questão de tamanho, assim, é engraçado. Talvez pela minha paixão em gerar emprego, eu sonho em ter uma empresa de 1.000 pessoas. Mas porque aí me dá um senso de realização. Assim como eu sonhava quando eu tinha 0, em ter 100. Entendeu? E aí a coisa vai acontecendo, talvez mais demorado do que você gostaria, mais sólido, entendeu? Então, claro, tudo pode dar errado, né? Sempre, empreendedor tem que estar preparado e provisionado no caixa, né? Sim. Mas assim, do ponto de vista prático, cara, eu já enxergo 1.000 pessoas na All7. É uma questão de tempo, só isso. Tipo, tempo, trabalho árduo e manter, né? Tipo, trabalho duro e manter, né? Assim, a disciplina de saber para onde a gente está indo e todo dia fazer um pouquinho para chegar naquela direção. Mas também você vai falar, Léo, dá para ter 50, 120 mil pessoas nisso? Putz, aí acho que você tem que ter um outro modelo, tipo essas descentralizadas, freelance, marketing, mas aí não é ter funcionário. Ou um produto digital, né? Um SaaS da vida. Que Isso, exatamente. Aí é outro business, né? É. Mas eu acho que escala em prestação de serviço, acho que dá para continuar buscando, mas tem que ser esperto na responsabilidade de onde você vai escalar. Você vai botar tudo numa grande enterprise só, complicado. E acho que a oferta de serviço da tua empresa, da tua agência, tem que estar conectada com a demanda do cliente do momento, do contexto. Então a All7 ela nasceu muito focada em criação, mas já tem mais de um ano que a gente está focado agora em growth, né? A gente trouxe um sócio que é o Henrique Russowski. Esse cara é um cara, assim, talvez uma das pessoas com mais visão de negócio que eu já tive a oportunidade de trabalhar com. É um cara que fundou a Juicy, que é uma escola maravilhosa também de comunicação. E a gente, assim, juntos, ele trouxe toda a visão analítica. Léo, olha, vamos pegar esses clientes que você tem, essa gestão que tem aqui na All7, deixa eu introduzir aqui o mundo analítico para cá, né? E a gente vai crescer um pouco mais. E hoje já tem 1/3, né? Vai dar um ano a operação e 1/3 da receita da agência já é nova, em função dessa nova unidade de negócio. Então, você cresce muitas vezes também com inovação dentro de casa, né? Que oferta de serviço adicional eu posso fazer para o mercado, que eu não fazia antes, mas com muita responsabilidade tentar começar a fazer, né? E aí você vai mitigando, assim, onde tem mais risco de tecnologia substituir, você vai diminuindo. Aonde tem menos, que é o estratégico, né? Você aumenta a participação, você aumenta a relação, né, com o cliente. No final, eu acho que comunicação ainda tem muito da pessoalidade. Tipo, por mais que a gente trabalhe, assim, para descentralizar isso, eu acho que no final ainda tem um olho no olho, né? O negócio do dono para dono. Tipo assim, eu acho que isso ainda pesa, né? Mesmo conversando com CMOs de mercado de empresas grandes brasileiras, assim, de capital aberto e tal, tem muito ainda tá bom, eu quero conhecer você, mas assim, me dá teu telefone. Eu quero ligar para você se eu precisar, né? Sim. E eu sei que isso é mais difícil em multinacional, não é porque é melhor ou pior, é um modelo, né? Que aí você tem um corpo executivo muito grande, muita hierarquia nas multinacionais em agências, né? Na All7 não, cara, você tem uma linha de diretoria que basicamente somos nós, e depois você tem uma segunda linha de gestão que já está atuando, né, na conta. Então, é mais ágil. Léo, as grandes contas que você atende, Nestlé, Unilever, Ambev e outras, historicamente sempre tiveram ligadas à mídia mais tradicional, a veículos de massa, televisão, basicamente. Como é que o digital mudou essa balança? Legal. Eu acho que tem 2 times, assim, né? E eu gosto muito do ser humano, porque o ser humano se adapta muito, né? A visão que eu tenho, tá? Pode ser um pouco, sei lá, diferente do que a gente escuta no mercado, mas assim, você pegar lá atrás, na época da revista, né? Revista, jornal, TV, né? Basicamente, e outdoor, né? Sei lá, era isso, né? Então você tem um marketing mix modeling, né? Um nome bonito aí, mas você já sabia a receita de bolo ali para fazer direitinho o seu trabalho como marqueteiro, né? Quando entra o mundo digital, isso fica bastante confuso. Na época começa com Google Search, performance, né? Hoje é muito conhecido performance e tal. Depois vem as redes sociais, e aí você começa a entender o papel delas, e o budget do digital fica, vamos dizer assim, 50-50 com TV, né? TV, rádio e tal, né? Depois você tem a transformação dos meios, né? Que eu acho que é um papo mais recente, que aí rádio agora é Spotify, né? Putz, beleza. Então, TV agora, YouTube. Tipo, TV agora, né? Enfim, os streamings, né? Tipo assim, é Universal Plus. Quer dizer, cada um tem... Agora, né? Você tem varejo físico, o varejo retail media. O varejo físico entra com retail media, que, né? Acho que a nova onda da publicidade realmente está potente aí, né?
A gente vê pelo Mercado Livre, o tamanho do Mercado Livre. No Brasil e América Latina, eu acho que eles têm um papel que a Amazon tem nos Estados Unidos e outros mercados, né? E o Retail Media também, né? Você tocou no assunto, agora num papel não mais só de performance, mas num papel de audiência. Ou seja, a marca construindo marca dentro do Mercado Livre, não dentro do produto específico, né? Tipo, acho que o que os CMOs têm que despertar é para isso agora. É tipo, putz, dá para eu fazer branding dentro do Retail Media, né? Quem não estiver fazendo, tá perdendo. Tipo assim, né? Esse é o fear. O medo agora de um CMO é perder essa fatia, né? Essa virada. Mas os meios estão se transformando, né? E aí, incluso as TVs e rádios. Então, se você olhar veículos tradicionais, né? Se eu pudesse estar aqui, por exemplo, Jovem Pan. Cara, Jovem Pan já não é só rádio há bastante tempo. Você pegar outdoors em geral, eles já estão hoje, a maioria deles em lugares, né, mais premium, eles já estão hiperdigitais, inclusive com dashboards muito semelhantes aos que a gente usa para analisar a Google Meta, né, TikTok agora também. Ou seja, a sua TV, ela é Smart TV agora. Então ela também já está conectada, além da audiência. Então a Samsung, se você tem a TV Samsung, já está lendo todos os seus dados, né? Enfim, se você, né, você já, na teoria, e no futuro muito próximo, não depende mais de um Ibope, na teoria, para dizer quanto está tendo de audiência ou não. Então os veículos estão se transformando muito mais rápido, na minha opinião, do que a indústria e o mercado. Ou seja, eu tendo a enxergar padrões, assim, se você for ver o Retail Media, ele é o trade tradicional dentro da tela. Mas ele é o trade. Quando você vai negociar no ponto de venda, material de ponto de venda, pode pôr o wobbler aqui, o banner, a régua de gôndola ali. Não, eu quero promoção do mês, eu quero fazer aquela pilha de lata na frente da entrada da loja. É o banner da home principal. Quero fazer o barulho principal, né? Eu consigo, como business, ver muita similaridade na jornada de negócio do cliente, né? Indo para um supermercado físico e entrando num site para fazer o mesmo tipo de compra, né? Então, eu acho que a transformação, né, olhando um pouco minha opinião sobre como está o mercado, né, sempre vai ter uma nova onda para você surfar, e eu acho que a onda do momento é Retail Media mesmo. Tipo assim, e aí para quem já entende mais de Retail Media, o que está acontecendo dentro da onda, quer dizer, uma marola, quem não está fazendo branding dentro de Retail Media, tem uma grande oportunidade aqui para entender isso, né? Super recente, o Mercado Livre fez uma parceria com a Disney Plus. Aí você fala, cara, mas peraí, o que está acontecendo aqui? Né, do ponto de vista de comunicação. Cara, o que está acontecendo é o seguinte, você está assistindo Disney Plus, Disney tem uma audiência gigantesca, né? E Mercado Livre tem dados em escala e eficiência gigantesca, né? Cara, você junta a qualidade de uma audiência com a quantidade específica de dados do outro, e então você começa a oferecer uma jornada muito mais completa para quem vai investir em comunicação. Ou seja, aí você pega lá o ecossistema do Mercado Livre, eu não conheço muito no detalhe, mas assim, você tem o Mercado Pago. Então assim, pô, tal pessoa, né, não é pessoal, mas é o dado, né? O dado foi lá de manhãzinha e pesquisou filtro solar. Porque as pessoas já estão pesquisando dentro de Retail Media também, isso é interessante. Dentro de e-commerces, né? Então pesquisou, tá bom. Depois foi abastecer o carro e geograficamente estava em São Paulo. Agora, uma hora depois está ali no Guarujá. Pô, esse cara foi pra praia. Peraí. Bum! Filtro solar da marca tal, sunga, entendeu? Tipo assim, pô, e você vai botando. Mano, mas peraí. Esse cara aqui assistiu esse desenho aqui, ó, no Disney Plus. Essa série aqui. Então não é qualquer maiô que eu vou mostrar pra ele. Vou mostrar o maiô daquele personagem. Putz, cara, com um clique você pega, compra. Cara, é muito louco isso tudo tá acontecendo. E por isso, muita responsabilidade que as agências têm que ter na comunicação e as marcas também. Porque para mim, tenho uma clareza até como filósofo, né? Tá cada vez mais simples enjaular e ser enjaulado, né? Por tudo isso, né? Você nem percebe mais, mas você talvez nem tá mais escolhendo o que você tá comprando. Você não tá mais escolhendo o que você... Você acha que você quis ir pro Guarujá, mas quem te mandou pro Guarujá foi esse monte de algoritmo te convencendo que aquele era o lugar que você tinha que passar as férias, né? Então é meio crazy. Mas então, Léo, mas aí não é um pouco contraditório? Porque, por exemplo, Netflix, a média das pessoas que navegam pelo Netflix até assistir um filme, de fato, é mais ou menos 55 minutos por semana. Pra mim é um pouco maior, porque eu gosto de navegar, e a hora que eu vejo minha esposa tá dormindo, perdemos o timing. É muita opção, gente. Muita opção. Mas assim, a média é 55 minutos. E o Netflix fala,
hoje eu concorro com o TikTok. Isso daí, o próprio Reed Hastings e a CEO, tudo nos reports Netflix, ele começou a falar, eu concorro com o TikTok, porque eu estou concorrendo pela atenção, estou concorrendo. E aí o Netflix começa a colocar um plano que você tem e pode ter propaganda, né? Perfeito. Assim como vários outros streamers começaram a fazer. Mas, por outro lado, o consumidor ele quer terceirizar algumas decisões, e terceirizar as decisões, invariavelmente, ele quer, assim, ver uma propaganda, é uma erosão de valor, é uma destruição de valor para a pessoa. Se ele quer reduzir esse tempo, se plataformas como o Mercado Livre querem também fazer mais essa curadoria, Disney Plus e tudo mais, qual que é a mágica, assim, da muito da legal. propaganda? Tem uma associação que eu sou muito fã no nosso mercado, que é o IAB. Que não sei se vocês conhecem, mas o IAB Brasil, né? Uhum. É uma galera que tá, assim, há muito mais tempo do que eu no mercado, super respeitados. Você pegar quem toca, são pessoas que estão em liderança em veículo, em agência, em mercado, né? Clientes também. Mas é uma galera genuinamente preocupada com as boas práticas e assim, o que o digital pode fazer de diferente, de deixar de legado para o mercado publicitário como um todo, né? E em uma das apresentações lá, que tem por vertical, etc., né? Muito se fala. Normalmente essa pauta está em TV barra todas as siglas, né? Que tem agora de TV, né? TV por demanda, TV não sei o que lá. Mas em geral está dentro dessa pauta, né? Tem pauta de áudio, pauta de TV. Nesse lugar, assim, é curioso esse dado, mas a gente, talvez pelo nosso lugar de fala mais privilegiado, a gente tem essa questão com a propaganda. Mas quando você pega o custo da assinatura Netflix, eu estou chutando aqui, tá? Ou qualquer uma similar em qualidade, vamos dizer assim, entre R$30, R$40, R$50 por mês, isso pesa demais no orçamento da população, que está hiper disposta a não pagar para ver uma propaganda. Então, quando você pega dados, eu só não vou me arriscar a dizer a proporção aqui que eu vou errar, mas ela é muito maior, mas muito maior. Você pegar assim, número de assinantes do YouTube Premium, eu sou um deles. Versus quem não assina e é impactado pela porrada de propaganda que muitas vezes é invasiva, pentelha, etc. É assim, chutando, tá bom? R$10,90, R$5,95, tipo assim, é uma coisa muito pequenininha. Então, assim, existe uma... Nesse mundo muito fragmentado, a gente acaba caindo numa ilusão, e não só você, todos nós, de que o mundo é aquilo que eu tô sendo impactado. Por isso que às vezes tem que desligar o celular e enxergar... Né? Ir pro shopping a pé, né? Tipo assim, porque você tem que entender esse senso de mundo, o que é o mundo real, né? Porque a gente tá cada vez mais cada um no seu mundo, porque tá hiper personalizado, né? Inclusive campanhas, eu e minha esposa, a gente pegou um hotelzinho fim de semana, assim, a pessoa que tava lá antes, ela esqueceu logar da conta do Netflix. E eu falei, eu falei pra minha esposa, eu falei, dá uma olhada nisso aqui. Outro mundo, cara, isso não é Netflix, que é isso aqui? Tipo, muitas séries e filmes, assim, não tinha nada a ver com o que a gente assistia, né? Então eu falei, olha isso, cara, tipo, cada um tá com uma realidade em cada aplicativo que acessa, né? E também acho que tem o lance, né, só também contextualizando, assim, então, dinheiro, sempre lembra disso, assim, o desembolso, quando envolve desembolso e trade-off com propaganda, isso é uma coisa que eu aprendi também escutando as pessoas mais antigas do mercado, né? A publicidade compensa muito, tipo assim, né? Porque como consumidor eu também me irrito com a entrada do bumper ads antes do filminho. Eu tô vendo lá meu esqueminha do futebol no meio, pá! Você fala, pô, cara, sabe? O vídeo às vezes tem 5 minutos no meio. Você fala, pô, agora não, põe antes então, ou depois, né? Mas quando você fala, então paga essa assinatura pra você não ter isso, né? Aí é mais difícil, né? Qual você acha que é a grande tendência na publicidade nos próximos 5 anos? Olha, eu acho que do ponto de vista de produção, né, eu acho que realmente é no-brainer. O uso da inteligência artificial, ele vai vir com força e cada vez mais fidedigno à realidade, então vai ficar cada vez mais difícil você saber se aquele cachorrinho realmente é um cachorrinho ou, enfim, se ele foi criado, né, e aí toda a complexidade disso. Então eu acho que assim, vai ficar no mercado quem é sério, na minha opinião. Sempre vai ter o doidão que entra e sai, mas assim, quem fica e cresce são pessoas que têm responsabilidade ética, social, tipo, que tem a consciência do poder que essas tecnologias têm para poder dosar o apetite das marcas crescerem com a responsabilidade de quem está sendo impactado. Isso não é trivial, né? Acho que aqui tem um lugar. E a outra onda que eu consigo enxergar mais prática é de retail media também. Não é novidade, mas eu acho que retail media tem tanto para se desenvolver ainda, assim como as plataformas se desenvolveram
né, nos últimos 10 anos, como Meta, Google, TikTok, etc., eu acho que aqui tem um negócio ainda fantástico, porque é muito louco, né? Mas assim, de novo, né, na lógica digital física, você está dentro da loja do supermercado que você costuma ir, né, porque é perto da sua casa, talvez. Lá dentro é todo trabalhado, é mais fácil você ser impactado e converter numa compra de impulso que você não queria. Seja porque a gôndola foi posicionada no lugar certo, seja porque o chocolate está na altura do olho do teu filho. Tem um monte de manha do marketing ali, do trade, né, para fazer isso acontecer. E o retail media é isso em escala no digital. Então, ou seja, quando o consumidor cada vez mais está acostumado a abrir, né, o que na época que eu comecei na internet era discado, né, e você demorava horas. Mas, por exemplo, eu tenho o hábito de entrar num portal até hoje, primeiro, para depois sair para outro lugar da internet. Né? Isso porque eu sou legado das... Né, era só aquilo, você entrava num portal ou outro naquela época e a partir dali você navegava para qualquer outro lugar, né? Isso, sei lá, falar com uma pessoa nova hoje não sabe nem o que é isso, né? Então eu acho que de alguma forma isso tudo está acontecendo no retail media. Então no momento que você tiver as pessoas navegando, primeiramente, você abriu o celular, caiu já no e-commerce, então tá tudo acontecendo ali dentro. E aí o digital lá, né? Então o shopping center, que, como o nosso lá da família, né, historicamente é um lugar de consumo, pode ser um lugar de audiência e mídia. Sim. Né? Então ali tem um espaço enorme, um business enorme para você criar dentro ou desenvolver dentro da tua própria companhia. Né? Do outro lado você tem native e-commerce já nativos como o Mercado Livre, por exemplo, que está hoje, se não me engano, se não é o maior, um dos maiores vendedores de moda da América Latina. Tipo assim, cara, maior que provavelmente Riachuelo, maior do que Renner. Caraca, como assim? Tipo assim, cara, é isso, entendeu? Tipo assim, um mundo em transformação constante. E se tudo isso está acontecendo dentro daquele ambiente, então muito provavelmente a tendência é, vamos olhar para lá, né? Follow the money, né? Tem um pouco do onde está o dinheiro, onde está a audiência. Eu vejo um pouco assim. E talvez mesmo numa ingenuidade ou até de esperança, assim, eu acho que a gente vai aprender a equilibrar um pouco mais o uso do digital na rotina como pessoa mesmo, né? Nosso pescoço está curvado, nosso ombro está para baixo. Tipo assim, né? A gente passa vivendo olhando para a tela na mão. Acho que essa tecnologia também tende a sair da mão com o tempo e para algum outro lugar que te deixe mais assim contextualizado, né? Com informações ali ao mesmo tempo digitais, mas você poder se conectar um pouco mais de novo com o mundo real, né? E para nós que somos pais de filho pequeno e tal, isso é importante, né? Tentar manter um nível biologicamente falando assim, cara, o moleque tem que correr. Né? Tipo, eu tenho 2 meninos, tem que se Você sujar. que trabalha na publicidade, que trabalha com digital, que trabalha com telas e que é pai de filhos novos, como é que você faz internamente em casa a política de quanto deixa ou não de tela e com quais critérios? É uma discussão, assim, acho que ela é muito menos do lado profissional e muito mais como pai e mãe, né? Mas assim, em caso que a gente tenta fazer honesto, é reduzir ao máximo o uso de tela nesse início. Eu tô com um filho de 3 anos e de 8 meses, né? Então a gente tenta reduzir ao máximo, porque a gente percebe o seguinte, eu não vou ligar o desenhinho para ele, talvez uma vez no sábado, né? Uma vez no domingo de manhã. Tipo, tá bom, fim de semana um pouquinho pode, né? Só que a verdade é a seguinte, né? Tem vô, tem vó, tem o celular que tá indo no carro, a criança tá chorando, né? E de novo, vô e vó tem um papel, pai e mãe tem outro. Mas assim, cara, você quer ver esse desenho aqui? Pô, põe lá um desenho um pouco mais de criança adulta e o moleque sonha à noite. É o caos, né? Mas assim, puxa, todo mundo hoje tem uma tela na mão. Então a criança, até mesmo na escola, né? Tipo, as professoras têm uma responsabilidade digital de registrar algumas cenas para acalmar os pais, sei lá. Uma vez por semana que seja, elas mandam lá. Então, cara, os meninos nasceram no mundo digital. Eu tento equilibrar assim. Não quero que ele seja alienado, mas eu quero que ele aproveite muito a infância. Porque depois que a gente cresce, a gente sabe que não dá mais tempo. Então vai jogar bola, vai ficar no clube, desliga esse negócio de tela, né? Tipo, tentar ao máximo fazer isso. E do outro lado, como pai, cara, às vezes você tá exausto. E o que você precisa também é um pouco de energia para você. Então também acho que tudo bem você pôr um pouquinho de tela naquele momento que você tá exausto. Sabe? Tipo, de falar, eu quero um pouquinho para mim, para minha esposa aqui de tempo e respiro. Tá bom, então liga a TVzinha ali e vai ficar um período, né? Minha mulher é muito mais rígida e faz muito melhor isso do que eu, sendo prático. Mas porque eu também tô em tela o dia inteiro, entendeu? Sim, então assim, e o exemplo, né? O exemplo, né? Meu filho hoje ele abre, às vezes, eu tô no notebook, né? Ele abre um brinquedinho de notebook dele e fala, papai, vou tabalar.
Aí você fala, É putz, isso. então ele põe meu crachá da agência e fica trabalhando. É a mesma coisa o meu, tem as mesmas idades, né? 2 anos e meio e 8 meses. E putz, eu trabalho no computador, no celular. Ele me pergunta o que tá fazendo, trabalhando. Agora, o tablet, que tem o desenho dele, ele não chama de tablet. Chama de trabalho blue. Trabalho porque blue. tem a moldura azul lá. Eu quero. É o trabalho blue. Trabalho blue. Cadê o trabalho blue? E fala, o que você tá fazendo? Tô trabalhando. E é isso. E você vê essa questão social, né? Antigamente era no-brainer, assim. Seu pai, sua mãe saíam de casa para trabalhar. E hoje a gente trouxe o trabalho para dentro de casa. É confuso, cara. É muito confuso tudo isso. É confuso, é um dilema. É confuso, mas, por exemplo, você, né, Doni, com o Léo é uma pessoa, assim, que você olha ele no Instagram, às vezes falando e tudo mais, com uma naturalidade muito grande, porque é o novo mundo. Então, de uma certa maneira, e você é bom nisso. Então, de uma certa maneira, é legal também trazer o filho para competências que a gente tem. Por exemplo, eu precisava aprender um pouquinho mais do ChatGPT e a Laura, minha filha de 7 anos, ela queria fazer uma peça de teatro. Não sei fazer peça de teatro, né? Então eu comecei a dar prompt. Eu falei, Laura, grava um áudio sobre o que você quer na sua peça de teatro. Porque hoje em inteligência artificial a gente fala em multimodal, né? Então você dá a entrada no áudio, sai texto. Aí eu subi o áudio dela, joguei no ChatGPT, aí analisou, subi roteiros de teatro, de peças que ela tinha na escola e tal, e aí gerou a peça, aí eu fui discutindo com ela foi adaptando, gerou uma imagem, gerou uma música. E ele, assim, em cima do que você está falando, eu me lembro muito da minha educação, porque eu estudei num colégio alemão até a 8ª série, e depois eu fui para um colégio britânico fazer o colegial. E no Porto Seguro, né, na época você não podia usar calculadora na aula de matemática de jeito nenhum. E eu acho que até hoje é assim, né? Você vai fazer o cálculo na mão até o vestibular, né? Na escola britânica, eles tinham um negócio que chamava IB, que era, acho que International Baccalaureate, que era um negócio assim, suíço, mas que funcionava para as escolas britânicas daqui, pelo menos, né? E aí eles te davam uma calculadora, não só uma calculadora, mas na época uma calculadora com uma tela que fazia gráfico, quer dizer, aquela calculadora super power. E eles te diziam o seguinte, amigão, eu tô te dando isso aqui porque eu vou te dar um problema muito mais complexo para você resolver. E eu não tô afim de entender se você aprendeu o cálculo ou não, porque isso já foi da série passada. Você já me mostrou que você aprendeu o cálculo. Agora me interessa que você evolua e vá mais a fundo no problema, né? Interessante. Então, a tua filha está aprendendo agora, com 7 anos, a fazer uma peça de teatro de uma outra forma que diferente de quem na nossa idade... Você vai não deixar ela fazer isso? Quer dizer, ela vai entrar num mercado, né, meio Matrix aqui, né? Sem o chip, entendeu? Tipo assim, quem não tiver o chip vai ficar para trás, né? Tipo assim, tipo assim, para mim é no-brainer também. Mas agora, assim, equilibrar isso é muito pouco, muito difícil, né? é contraditório. Eu falei pra minha esposa, eu queria que a Laura fizesse aula de datilografia, porque eu fiz e eu digito bem, né? O Fernando falou, mas você tá ensinando inteligência artificial para ela e quer que ela faça aula de datilografia? Então a gente mesmo fica perdido, né? É muito louco, né? O cara fala assim, você é formado em engenharia de... Eu tenho um amigão, né? Que é empreendedor também. Formado em engenharia de sistemas, né? De informática e tal. E o ChatGPT faz o código. Cara, mas não é tão simples assim. Porque eu posso pedir um código, mas assim, a qualidade técnica que esse cara tem para analisar o código, a diferença de eu usando para ele, eu ia pedir o código inteiro. Ele, dentro de uma lógica dele, proprietária de código, pede para o cara resolver um problema que ele levaria horas. Então ele vai ChatGPT, eu tô com esse problema aqui, ó, putz, destravou esse pedaço do código para mim. Então, de novo, né, o uso da tecnologia a favor do que você já está construindo, sei lá. Mas é complexo mesmo, sabe? E eu acho que até tem muita gente procurando simplicidade dentro desse ambiente complexo. Binariedade, assim, ó. Que é uma resposta seca. É ou não é? Preta e branca. Tudo tá assim, né? Política. Direita e esquerda. Tipo assim, é tudo polar, né? E tudo misturado com entretenimento, né? Se você acompanhar a campanha de São Paulo, pelo menos agora, cara, virou um circo. É entretenimento, assim, audiência, é confusão. Virou entretenimento, política virou entretenimento. Tudo, né? E tem, acho que até a capa da Veja dessa semana tinha a ver com isso, acho. De política com entretenimento, não lembro a chamada, mas assim, cara, eu não sei se eu sou muito solitário nessa jornada, acho que não, porque eu acho que tem uma maioria silenciosa que a gente fala, né, que assim, tem as pessoas que são mais ativistas, que não de política, tá? Tô falando qualquer coisa, né? Tem A, B, C, D no abecedário aqui, depois você tem X, Y, Z. Essas pessoas esquecem de conversar, porque elas têm uma convicção muito forte de vida, né? Não tem diálogo aqui, tem uma convicção forte aqui e outra aqui. Essas nunca vão conversar. Mas, cara, da letra D até a letra T, sei lá, tem gente mais e menos disposta para conversar. Eu acho que a sociedade está caminhando para isso. Aos poucos, devagar, mas cansando desse negócio. Cara, será que será que só quem faz barulho, né,
pensa, tipo assim, né, e o algoritmo, né, sempre valorizando o barulho, né, e o conflito e a confusão, mas os caras falam, isso é do algoritmo. Não é do algoritmo, pô, a gente ligava a TV, Jornal da Manhã, era só como morre tal pessoa acidentada, não sei aonde, olha a polícia, o helicóptero aqui, né? Tipo, isso sempre, notícia ruim sempre deu vontade e atenção no nosso cérebro, né? Pra gente prestar atenção naquilo, né? Ô, Léo, para encerrar, eu queria aproveitar essa sua veia filosófica, porque é muito legal e raro até a gente ter alguém com know-how de mercado, com a bagagem que você tem de negócios e que tem também essa visão do mundo da paternidade que a gente está debatendo aqui nesses aspectos. Dois dos caras que mais entendem do assunto, Elon Musk e o Sam Altman, dizem que a gente vai atingir em poucos anos a inteligência artificial geral, ou seja, que a IA ou a tecnologia vai conseguir substituir perfeitamente um ser humano em qualquer que seja a função, medicina, cirurgia, direito, comunicação, qualquer coisa. E surge aí um desafio também filosófico, que é existencial. No que a gente vai se basear se o nosso trabalho já não é mais necessário, se o nosso trabalho é dispensável? Como é que você enxerga essa realidade que está chegando? Eu sou otimista, tá? Tipo assim, por natureza, acho que o empreendedor é otimista. Mas tem um filósofo coreano muito, muito legal. Escreveu um livro chamado Sociedade do Cansaço. Assim, eu vou tentar simplificar, mas basicamente ele diz o seguinte, ó. O ser humano, ele não é isso que as últimas, sei lá, 3, 5 gerações formatou. Ele diz o seguinte, a gente não tá aqui no planeta pra produzir. Tipo, a vida vai muito além do que a gente entende que é vida hoje, né? Talvez, se a gente chegar nesse lugar de inteligência artificial geral, e então nada daquilo que na teoria é produtivo precisa ser feito pelo ser humano, né? Quem sabe a gente resgata, então, essa origem do que a gente, na verdade, veio aqui para fazer, né? E aí eu tô em artes já, pelo menos isso, né? A gente já tá aqui mais perto da criação, então assim, da filosofia, do pensamento, né? Lógico, tô brincando aqui um pouco, acho que seria um grande caos, né? Porque eu acho que assim, basta você olhar uma pessoa se aposentando, tá? Ela tem aquele enorme tesão de se aposentar, isso passa em tipo 1, 2 anos, assim, em geral, né? É difícil encontrar uma pessoa hiper realizada depois que se aposentou. Ela fica mais vazia, ela se coça, abre outra empresa, né? Enfim, acho que a gente tá, assim, o pensamento hoje do ser humano, do que é o nosso papel, etc., ele tá muito formatado para isso que é chamado pelo filósofo coreano, esqueci o nome dele, desculpem, mas que escreveu esse livro Sociedade do Cansaço, que é de produção pura, né? Então ele critica duro, assim, ele critica a nossa arquitetura, né? Ele fala, olha isso, olha os prédios, cara, a gente mora num lugar que você não tem contato com a terra, que você, né, urbanisticamente falando, a sociedade se organizou para produzir. Eu acho a cidade grande, cara, assim, uma das coisas mais fantásticas que tem, porque se a gente está aqui conversando hoje é porque alguém fez o microfone, alguém fez a eletricidade, alguém fez a mesa, né? Tipo assim, sempre tem alguém fazendo alguma coisa, e na cidade grande, diferente da área rural, muito mais fácil de você acessar tudo isso, né? Mas acaba que isso, de fato, coloca a gente numa hiperprodutividade, né? Minha esposa é de Santa Catarina, do oeste de Santa Catarina. Sempre que a gente vai pra lá um pouquinho, ela fala, meu ritmo de São Paulo é muito louco. Ela tá comigo aqui já há mais de 10 anos, ela fala, não me adapto tanto. Porque assim, aqui em São Paulo, você liga pro seu amigo às 8h30 da noite, ele também tá trabalhando. E tipo, né, da cidade que ela vem, que é Concórdia, 8h30 da noite você já trabalhou bem, você já foi pro clube, você já fez seu esporte, você já jantou. Entendeu? E você tá indo dormir cedo. Ou você tá indo, sei lá, você tá livre, né? Uma rotina muito menos acelerada, né? Então, assim, se é que dá para fazer algum tipo de visão e previsão em relação a esse mundo de inteligência artificial geral, eu vejo como independência, um livramento. Você fala assim, então beleza, então, né, tipo assim, então se tá tudo resolvido aqui, só que eu acho que isso também tem um outro lado que historicamente sempre teve muito ligado, que é assim, tá bom, mas normalmente o ser humano tem isso, né? Alguém ganha em cima disso, né? E aí o controle, né? Que, sei lá, se você olhar historicamente, estava nas nações, né? A gente estava falando um pouco da Starlink, né? Tipo assim, tá rolando agora no Brasil, né? Talvez um dos nossos ministros cancele um veículo. Aí, mas o cara tem satélite, meu. Ele manda um sinal lá e fala, libera aí pra todo mundo. Você acha que o cara que tá em casa vai deixar de usar o Twitter, né? Tipo assim, se ele acessa por uma VPN, sei lá como é que chama. Aí. Então, no fundo, você depende de pessoas com discernimento, e aí o risco, né? Será que esses caras que têm discernimento que estão lá? Tipo, olha o tipo de decisão que a gente está voltando a tomar. Mais firme, às vezes, assim, mais... Né, não sei se ditatorial é a palavra, mas assim, coisas pesadas acontecendo para um lado ou para o outro, tá? Sem julgamento político. Mas assim, o ideal seria a gente ter líderes mais conscientes,
né, na política, nas empresas, né, nas escolas, enfim, em tudo que forma o ser humano, pra gente evoluir, né? Acho que é um pouco disso, assim. Byung-Chul Han, alguma coisa assim, pode isso ser? mesmo. A Achou? pronúncia Obrigado. o meu... Obrigado. Ele é de onde? Eu acho que é coreano. Coreano, vai então. Eu acho que Minha Cidade do fluência Cansaço. Cara, é coreano maravilhoso. não tá sentindo, mas- Você fica cansado de ler. Ela- É uma leitura pesada. Você fala, cacete, é tudo isso mesmo. Tudo isso mesmo. Tipo assim, mas muito legal, profundo, assim. Boa, boa. Eu Obrigado. quero fazer uma última pergunta, não é tão filosófica, se me permite, mas eu preciso fazer essa pergunta, porque eu entendo que você tem negócios separados, né, com a All7, da família, e do Iguatemi, mas olhando o mercado de varejo, o futuro dos shoppings, o futuro do varejo físico, que retomou com muita força depois da pandemia, só que você olha outros países, muitas vezes pouco fluxo, ou não souberam reinventar por meio de experiências, sendo usado como centro logístico, só que é um real estate caro para isso. Como que você, numa visão pessoal e que acompanha esse setor, vê o futuro do mercado de shoppings no Brasil? Porque me parece que é diferente do que está acontecendo fora do Brasil. Não, perfeito. Eu acho que de fato é diferente, tá? E assim, dentro da minha limitação, assim, meus irmãos são mais especialistas no tema do que eu, tá? Mas eu acho assim, o shopping center no Brasil, ele há muitos anos, isso não é só Iguatemi, tá? É o perfil. Mas se você pegar a nossa concorrência, também faz muito parecido, tá? Ele vai muito além da compra. Né? Lá atrás era o cinema, sabe, sei lá. Né? Lá atrás, quando a oferta de serviço também era muito mais restrita aqui no Brasil, era o sanduíche, né? Tipo assim. Então, assim, o shopping sempre foi, e eu acho que no Brasil, né? É diferente dos Estados Unidos, se você pegar o mercado americano, você tem aquelas strip malls, né? Aquelas linhas de shopping, assim, loja, acabou, velho. Tipo, é isso. Esses sofrem demais com o e-commerce, etc. Mas no Brasil, que você tem algumas grandes redes consolidadas, e que propõe para o consumidor muito além, né? Muito além, né, da compra, né? Um contato com cultura, assim, posso falar mais pela Iguatemi, assim, né? Se você vai no Shopping JK aqui em São Paulo e você transita pelos andares, você vai ser sempre impactado por algumas obras de artes que são da nossa coleção. Qual é o intuito disso? Tipo, pôr um quadro lá? Não, cara, é dar acesso. Porque tem muita gente que tá com grana, que pode comprar luxo, mas que agora também precisa de cultura. E não é porque ela não gosta de cultura. Às vezes ela não teve o contato, a cultura está dentro do museu só. E nem todo mundo vai ao museu. Né? Muito menos quem fez a vida do zero e chegou lá rápido, né? Quem ganha muito dinheiro. Né? E as marcas super se dão bem, né, com o perfil. Então você fala, puxa, então a gente como shopping, o que você pode prover? Cultura. Você pode prover entretenimento. Então esses eventos de encontro de família, né? A gente faz lá o Food Spot que acabou de rolar, né? Festa junina, enfim. Você vai usando espaços de cada shopping para convívio, cara. Porque no final é uma comunidade. Né? Quem usa o shopping center, em geral, são pessoas que moram até um determinado raio daquela região e que se identificam com aquilo. Mas, por exemplo, quem que vai falar para você que marca é legal e por quê? Muitas vezes é o papel do shopping entender de moda, para poder mostrar para você e te sugerir aquilo, né? Tipo assim, de repente você está usando aquilo, né? Então o shopping ele te educa, o shopping ele te dá serviço, né? A praticidade. As coisas mais simples, cara, as que mais ainda ficam em pé, né? Real estate location, você fala assim, cara, Faria Lima, pum, tamanho de área naquele lugar. Difícil hoje, historicamente falando assim, alguém pegar e fazer um empreendimento daquele tamanho ali na frente, por exemplo, né? É muito caro, o ponto sempre muito importante. Cara, enquanto você está no shopping resolvendo algo que para você é relevante, sua filha está fazendo outra coisa, sua esposa outra coisa, quer dizer, todo mundo resolve a vida muito rápido, né? A segurança é que, infelizmente, né, assim, piorou demais, né? Não sei, nossa agência aqui é no Itaim, a outra na Vila Nova Conceição. Meu, o que tem de furto, né? Furto de casa, furto do celular com, né, um motoqueiro que, né, vai lá e aborda. Cara, tá horrível isso. E fazia muito... Acho que pós-pandemia, acho que estamos no pior momento, né? Assim, de segurança, né? De sensação de insegurança. Aquela coisa do carro blindado de novo parece que tá fazendo sentido. Aí você fala, putz, cara, que ruim, né? Tudo isso. E o shopping acaba que se beneficia disso, sim. Porque aí você tem uma segurança literal um pouco maior do que na rua, né? Né? E você também tem as fases de vida, né? Que sua filha tá com 7, né? 7. Mas assim, quando ela chegar ali com 10 para 11, para 12, onde é que você vai deixar sua filha adolescente, pré-adolescente, sexta-feira à noite, das 8 às 11? É verdade. Assim, das 8 às 10. É o shopping, o cinema, tipo, ainda é... Mas tem Netflix, tá, mas você não quer deixar
sei lá, 2 adolescentes, pré-adolescentes em casa, né? Tipo assim, putz, não que no cinema também, né? Não assistam vários filmes, mesmo filme várias vezes, como a gente fazia, mas é um pouco sobre isso o shopping, né? É um ponto de encontro. Tipo assim, ele é sobre... E acho que também tem um lance, cara, muito legal, que é o longo prazo. Porque quando você... Isso não é só de shopping center, acho que isso é qualquer marca. Quando a marca passa a fazer sentido na sua vida, que você nem percebeu que isso era uma marca, aí ela chegou num ponto ótimo, né? Então, quando alguém vira e fala pra você assim, vamos no shopping, e você não tem que questionar que o shopping que você tá indo é o Iguatemi, é um sinal de que para aquela família shopping é Iguatemi, acabou. Não, mas não é no Iguatemi. Ah, nossa, eu achei que você falou shopping, é sinônimo de categoria para mim, né? Então, e isso acontece, obviamente, também nos outros, né, nos outros shoppings, para quem mora perto, enfim. Mas assim, enquanto o ponto de encontro for relevante para você, para sua família, né? Pô, no Iguatemi você vai lá, não sei se você já teve a oportunidade, mas se você for lá num horáriozinho à tarde, não é comum para nós que estamos aqui na corrida do corporativo, você vai ver a quantidade de senhora escutando piano, cara. Tipo assim, tomando um café feliz e escutando piano. Na pandemia, sabe quem voltou primeiro para os shoppings? As pessoas mais de 60 anos. Nossa. Porque o shopping é companhia, cara. Tipo, muitas vezes a gente vai chegando nessa idade e vai ficando mais sozinho. Então, o que você quer fazer? Assim, do ponto de vista mais crazy até. Você fala assim, cara, não vou morrer em casa, fechada. Tipo, se é pra morrer, vou morrer vendo gente. Entendeu? Tipo assim, eu acho que era isso que passava na cabeça. Porque a sensação que a gente tinha é que seriam as últimas pessoas a voltar. E foram as primeiras, cara. Você abriu o shopping, elas estavam lá, esperando as senhorinhas. E pum, né? E atrás do piano, né? Tipo assim, porque é um ponto de encontro de pessoas assim, nesse perfil, né? Então, e de novo, né? Acho que aí você pode... A atividade infantil, né? A criança, ela leva a família pro shopping, né? Ela não vai sozinha. Então, tem o negócio do joguinho ao vivo, né? O Minecraft, tá? Negócio de código. Vem aprender a codar dentro da biblioteca, dentro da livraria. Então, acho que o shopping ele tem esse papel. Agora tá rolando uma exposição de oceano, por exemplo. Cara, tipo assim, é isso, entretenimento. Porque se você ficar só em compra, você morreu. Né? Tipo, e eu acho que no Brasil, o modelo de shopping center mais consolidado já precisou fazer isso muito lá atrás. E a segurança, como você falou, acaba que é um fator. E o tempo, né? São Paulo da garoa, né? Tipo assim, que eu sei que agora faz tempo que não chove. Mas em geral também ficou frio, ficou não sei o que, a rua sofre e o shopping ganha, né? Ficou calor, ficou muito sol, pô, as pessoas vão pra rua e o shopping sofre um pouco, né? E aí você vê a diferença dos novos projetos de shopping, muito mais aberto, com luz solar, pra pessoa, né, não ser tão impactada por essa... Tem inteligência em tudo, cara. Tipo assim, no projeto arquitetônico, né, na sensação pra pessoa. A gente fala muito sobre luxo, né? Então, tipo assim, quanto de dourado tem que ter nessa praça pra ser chique, mas não ser né, uma coisa que... Puta, não conversa com o perfil Iguatemi. Então, é no detalhe, assim, o jardim, as tulipas, cara, tipo assim, cara, investimento em tulipa, sabe? Mas assim, cara, tem muita gente, assim, historicamente, que esperam elas abrirem, porque elas demoram a abrir, e quando elas abrem, cara, elas se vão muito rápido. Então, é meio que o flash daquele momento. Então, isso é esperado, sabe? As flores, assim. Então, enfim, tem uma série de coisas, assim, quem pode falar de novo, né? Muito mais meus irmãos do que eu sobre toda essa inteligência de shopping, mas a gente trabalha com comunicação lá há bastante tempo, também já está ligado nos detalhes, né? No que faz sentido. Acho que a resposta é essa, assim, acho que qualquer business, sabe? Voltando pro meu primo, se ele vendesse só carro, cara, tá ferrado. Ele vende experiência, ele vende comunidade, né? Ele vende Instagram, ele vende o sonho da pessoa que tá querendo aquele carrão, sabe que tá distante, mas aí o cara, pô, venceu na vida, vai lá, pá! Né? Balneário é meio Miami brasileira, né? Então, assim, cara, o cara gosta de mostrar aquela rodona, aquele carrão colorido e tal. Pô, o cara tá no lugar certo, cara. Tipo assim, né? E, enfim, acho que é um pouco sobre isso. Assim, todo empreendedor ele tem que sair do arroz feijão, né? Tem que fazer o arroz feijão perfeito a ponto de poder sair dele e aí mostrar o seu diferencial. E acho que é um pouco sobre isso. E voltando só para fechar, eu acho que a sociedade ela reconhece no longo prazo, as empresas empreendedoras e empreendedores que estão com essa visão de caminho. Você acha que a mulher da Magalu chegou lá à toa? Tipo assim, olha o trabalho social que está incutido na cabeça dela desde sempre. Tipo assim, né? Você pega... tem tanto case legal de empreendedor e empreendedora brasileira, né? Mas se você for ver, quando esses caras do bilhão mesmo, que assim, estouraram, né? Cara, se você vê a carga social que esses caras carregam, tanto de coisa legal que eles impactam... Né? Não tem, no Brasil, pelo menos que é um país mais carente, assim, de governo, né? Socialmente falando, você não tem como cidadão, você não tem o hospital bom,
Você não tem a escola boa para seu filho sem pagar? Não tem, ainda não tem. Tomara que a gente vá caminhando cada vez mais para ter, mas a verdade é que não tem. Então, numa sociedade mais carente, quem, no Brasil, acho que persevera mesmo, é quem entende o papel de retribuição. De falar assim, cara, se eu estou chegando lá e a sociedade está me dando uma chance de crescer, eu tenho que retribuir para elas. E aí a gente tem que cuidar delas. E a empresa vai ficando mais robusta. Aí você sai daquele lugar de agência tradicional, PJ, 100% PJizado, e você vai indo para um lugar mais de, cara, posso oferecer esse plano de saúde primeiro, né? E depois a empresa vai ficando mais robusta. Putz, pode entrar um odontológico agora. Putz, agora a minha galera que está comigo há 10 anos, está começando a fazer 30 anos, casar e ter filho. Então, como é que a gente cuida dessa criançada? Né? E quando você olha a empresa grande, de muitos anos, ela já tem esse mundo inteiro de pacote de benefícios e etc., muito bem montado, né? Acho que é sobre isso, cara. Você vai dedicar a tua vida 8 horas por dia numa indústria que cuida pelo menos da tua família, que é o que você imagina que vai valorizar a partir do momento que você forma a sua, né? Acho que é um pouco sobre essa doideira aí. Leque muito grande, vasto de temas aqui que a gente abordou. Cara, legal demais. Eu fiquei com várias perguntas para fazer. Virou filosófico, né? A pergunta do shopping também. Foi também? Muito bom, muito muito bom. legal, Gostei. cara. Tem um background muito interessante e Legal. gostei muito da conversa. Obrigado, Léo, por ter Imagina. topado aqui esse papo a ser continuado em algum outro episódio. Não, eu que agradeço. Eu tenho, acho que, né, eu tenho estimulado um pouco esse tipo de conversa, porque o mercado ele também é mais quadrado, né? Então, eu acho que tem técnicos muito melhores aí para falarem do mercado. A gente está fazendo um trabalho maravilhoso, mas eu acho que o que faz diferença no trabalho da All7 é a humanização, é crescer nesse ambiente muito caótico, mas com uma filosofia muito clara de responsabilidade econômica, primeiro, né? Tem que dar lucro, tipo, senão não para em pé. Mas, pô, dá para dar lucro e também cuidar um pouquinho, né, das pessoas que estão lá dentro e dos clientes também, enfim. Acho que é um pouco sobre a trajetória que a gente está fazendo aí. Agora, não só em criação, mas em mídia, digital, CRM, enfim, dados, social. A in-house agora já virou, como o Clava fala, 2.0, né? Então agora a in-house oferece muito mais coisa do que só a criação em escala. Que legal, parabéns, parabéns. Parabéns pela trajetória empreendendo na comunicação também e pelo nível de pensamento que você trouxe aqui para o nosso papo. Foi muito legal, né, Doni? É Obrigado, Léo. Obrigado, Valeu, prazer, Léo. tá? Valeu. Obrigadão Em nome da mesmo. All7 aí, obrigado. É isso. Muito obrigado a você que nos acompanhou até o finalzinho do Talk Invest News. A gente se encontra no próximo episódio. Valeu, tchau.